Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo. Essa é mais uma aula de física. Pessoal, hoje a gente vai começar uma matéria nova. Até então a gente estava estudando cinemática, né, os movimentos, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, tudo aquilo. E agora a gente vai dar prosseguimento numa matéria nova chamada dinâmica. Então, a gente vai continuar falando de movimento, mas de uma forma diferente do que a gente falava antes. Na cinemática, como vocês podem ver e lembrar, a gente estudava os movimentos dos corpos. Se ele estava retilíneo, curvilíneo, se estava uniforme, se ele era uniformemente variado, ou seja, né, se ele ia na mesma velocidade, se ele mudava a velocidade, se tinha aceleração, e por aí vai. Mas a gente nunca se perguntava por que, que os corpos estavam se movimentando. Este agora é o momento que a gente vai se perguntar o porquê. E aí vai entrar a dinâmica. Então a gente vai diferenciar na cinemática o estudo do movimento e na dinâmica o estudo do porquê os corpos se movimentam. A gente vai ver que para os corpos se movimentarem, vai entrar agora uma nova palavra-chave no nosso estudo, que é a palavra força. Então, as forças é o que são a origem de um movimento. Por exemplo, agora, né? A gente está aí de quarentena, de isolamento, quer dizer, e mãe tem que fazer aquele esforço, aquela força para arrancar a criatura da cama, porque senão ela não sai, ainda mais quem está tendo aula de manhã. Então, tem que ter uma força atuando sobre aquele corpo preguiçoso que está parado ali na cama para arrancar ele do lugar. A gente vai ver vários tipos de força, com vários exemplos, e a gente vai ver como que elas agem sobre os corpos, fazendo com que eles tanto entrem em movimento, quanto também, às vezes, se eles já estiverem em movimento, para que elas possam parar esse movimento. Então, a gente vai falar um bocadinho de cada uma dessas coisas. O que é, então, a tal da força? Pela definição, força é a interação entre dois corpos. É quando dois corpos interagem, influenciam um no outro. Mas quando a gente pensa assim, a gente já logo pensa que tem que encostar. E não é sempre assim. Nós vamos ver que existem dois tipos de força, que a gente chama de forças que atuam em contato e forças que atuam à distância. Ou seja, exemplos de contato. A gente vai falar sobre resistência do ar. É aquela dificuldade que a gente tem quando está fazendo uma viagem, por exemplo. Quem já andou de moto sabe, o ar vai batendo assim no nosso corpo, contra o nosso corpo, e tem horas que fica até, chega a puxar nossa roupa para trás. Isso é chamado resistência do ar. A gente vai falar mais dela. Compressão significa apertar, vamos dizer assim. Comprimir significa apertar. Precisa entrar em contato. Força elástica. Bom exemplo de força elástica, o estilingue. Você puxa o elástico para trás, você estica aquele elástico, faz uma força sobre ele, deforma esse elástico e coisas acontecem em consequência disso. Tem também a força de atrito, que está relacionada com o chão. Nós vamos ter muito assunto sobre atrito na nossa próxima aula, não hoje, mas a gente vai falar a força que o chão faz no nosso pé, nas rodas dos nossos veículos. Então a gente vai falar disso mais detalhes, mas tem que estar em contato, por exemplo, o meu pé com o chão. O empurrão é uma força de contato. Você empurra um objeto e ele sai do lugar. Agora, forças que atuam à distância, força elétrica, a eletricidade, a gente ainda não estudou, a gente vai falar mais sobre ela, mas a gente vai ver que elas atuam à distância. Força magnética é o ímã para fazer o seu trabalho, né, de grudar em um metal, por exemplo, ele atua à distância e puxa o objeto que está relativamente próximo. Tem também a força gravitacional. Essa a gente já vai falar mais diretamente dela, que é a força com que o planeta puxa os corpos para baixo. É a famosa gravidade. Tipos de grandeza. Grandeza significa unidades de medida.
Lembra que a gente já falou bastante sobre unidade de medida? Aquele tal de Sistema Internacional de Medidas que diz como é que a gente mede as coisas. Por exemplo, o tempo a gente pode medir em hora, minuto, segundo. A temperatura, grau Celsius, grau Fahrenheit. A gente calma que a gente vai falar disso depois. Então, tem grandezas chamadas de grandezas escalares que para a gente explicar o tamanho dessa grandeza, basta a gente dizer o valor numérico. Por exemplo, se eu digo para você que a temperatura do meu corpo é de 37 graus, você entende. Se eu digo que é 40, você já logo entende. Opa, peraí, 40 graus no corpo é febre, corre que a coisa tá feia. Se eu digo para você que vou demorar 2 horas para chegar na sua casa, você compreende automaticamente. Essas grandezas, como o tempo, temperatura, a massa, a distância, são grandezas muito simples de a gente explicar. Basta saber o valor que está compreendido. Mas tem grandezas que não basta a gente saber o valor, a gente tem que saber também mais detalhes aí. A gente vai chamar essas novas grandezas de grandezas vetoriais. Não basta conhecer o valor, a gente tem que conhecer os detalhes. E é aí que a gente vai falar da força. Quando eu digo que eu fiz uma força, por exemplo, numa caixa, e se eu disser que eu fiz 12 newtons? Presta atenção que essa unidade de medida é nova. Força a gente mede em newtons, a letra N maiúscula. Se eu disser para você que eu fiz 12 newtons de força numa caixa, tá explicado? Você conseguiu entender e desenhar a historinha aí na sua cabeça? O que eu fiz com essa caixa? Eu empurrei para a direita, para a esquerda? Eu amassei? Eu levantei? Não tem como saber. Então, para poder você entender melhor, eu vou ter que dizer o que eu fiz, quanto de força eu fiz, em qual direção, em qual sentido que eu movimentei. Então, vão entrar 3 informações para a gente aí, ó. Vamos entender melhor as forças. Intensidade, às vezes vem escrito como módulo, significa a mesma coisa. Intensidade ou módulo é o tamanho da força, é quanto de força eu fiz, e isso é um número que a gente mede em newtons. Direção serve para a gente dizer se essa força foi feita na horizontal ou se ela foi feita na vertical. Se ela for horizontal, ela tem 2 sentidos possíveis. Ou eu empurrei essa caixa para a direita, ou eu empurrei para a esquerda. Mas se a direção for vertical, eu posso puxar a caixa para cima ou empurrar a caixa para baixo. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui 2 situações. Uma pessoa segurando uma maçã e essa maçã, se eu soltar, ela cai. A gente já sabe, pelo nosso conhecimento de vida, esquece física, a gente já sabe que tem uma força que puxa todos os corpos livres para baixo, que é a força da gravidade. E ali no segundo exemplo, a gente tem uma caixa e um rapaz empurrando essa caixa aí. Como é que a gente vai descrever cada um desses exemplos, considerando esses detalhes, essas outras informações sobre força? Bom, vamos partir primeiro pelo exemplo da maçã. Se eu tenho uma maçã e automaticamente solto essa maçã, atua sobre ela então agora uma força chamada força da gravidade que vai puxar essa maçã para baixo, a força gravitacional ou para os íntimos, gravidade. Eu tenho uma intensidade aí, tá? Não vou entrar em detalhes agora, estou inventando aqui um valor qualquer. Eu disse para vocês que a intensidade é de 1 newton. A direção, se isso é uma queda livre, né? Se essa maçã está solta, ela só pode cair para baixo, obviamente. Esse é um movimento vertical. E se tudo que cai, cai para baixo, o sentido é para baixo. Agora, no exemplo da caixa, a gente observa aí que o rapaz está fazendo uma força empurrando a caixa para a direita. Como é que a gente descreve isso? Inventei valores. Vou colocar aqui uma intensidade de 100 newtons. Inventei, tá, gente? Não preocupa com a informação numérica, não. É só um número qualquer. A intensidade de 100 newtons. Basta saber isso? Não. Eu tenho que dizer
que a direção, se é horizontal ou vertical, nesse caso é horizontal. E o sentido, conforme a informação da figura, é para a direita. Só que geralmente, o que acontece na vida real? Entre os corpos existem muitas forças atuando, então dificilmente a gente vai conseguir analisar uma situação na vida real onde só exista uma única força agindo sobre um corpo. Geralmente são múltiplas forças e a gente vai dar para essas múltiplas forças um novo nome que vai considerar o conjunto dessas forças. Esse novo nome é força resultante, como se fosse um resultado de tudo que está acontecendo. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, a gente está observando aí uma família que está aí do lado de fora empurrando um carro. Mãe e filho estão empurrando o carro. A gente observa que os dois estão fazendo forças, eles estão unindo forças para deslocar o carro na mesma direção e sentido. Só para a gente se situar aí e já ir fixando. A direção dessa força que está sendo aplicada, ou dessas forças, é horizontal. E o sentido, conforme a figura mostra, é para a direita. Bom, eu inventei valores novamente. Vamos supor que a mulher está fazendo uma força que eu chamei de F1, de um valor ou de uma intensidade de 50 newtons. E o menino está fazendo uma força cuja intensidade é de 20 newtons. Se eles estão trabalhando juntos, você acha que o carro faz ideia de que tem duas pessoas empurrando? Não. O carro, ele entende como se fosse uma única força. Qual seria o valor dessa única força? A gente vai ter um valor somado porque eles estão se ajudando. Forças unidas, as forças se somam. Então, qual é o valor da força resultante, que aqui eu estou chamando de R? Vai ser o valor do somatório das duas forças que estão agindo separadamente. Eu tenho aí, então, R é igual a F1 mais F2. Como é que vai ficar isso, então? R é igual a 50 mais 20, portanto, R é igual a 70 newtons. Segundo exemplo, eu novamente tenho várias forças atuando aí em duas situações diferentes. Exemplo 2 está mostrando duas situações de forças opostas, mas vamos analisar cada uma delas separado e entender o que acontece com essa resultante. Primeiro exemplo, o casal aí que está fazendo um cabo de guerra. Vamos supor uma situação onde eu novamente inventei números. Uma mulher está puxando a corda em qual direção? Horizontal. Qual sentido? Para a direita. Nem precisei desenhar setinha, que a gente sabe, está cansado de saber como é que funciona um cabo de guerra. E o homem? Qual é a direção? Também horizontal. Qual é o sentido? Para a esquerda. A intensidade de cada um é diferente. Já pela nossa intuição, já dá para saber quem vai vencer esse cabo de guerra, né? Mas qual que é a lógica? Como é que a gente sabe matematicamente quem que vai vencer? A gente olha para os valores, antes de a gente fazer cálculos, a gente já sabe que é a mulher quem vence. Mas como que a gente vai provar isso matematicamente? R é igual a F1 menos F2. Então, pessoal, a gente pega os valores, tudo que tiver para um lado menos tudo que tiver para o outro. Faz diferença, professor? Eu tenho que colocar 50 menos 40 ou colocar 40 menos 50? Não, não faz, porque o sinal, ora vai ser positivo, ora vai ser negativo, mas a gente vai ignorar o sinal, a gente só está preocupado com o valor. Então, supondo que eu coloquei aqui F1 valendo 50 e F2 40, eu vou ter aqui R é igual a 50 menos 40, força resultante, então, é igual a 10 newtons. Se eu tivesse feito ao contrário, 40 menos 50, eu ia ter uma resultante de menos 10 newton. O que isso significa? Nada. Ignora aquele sinal de menos, se preocupa só com o valor. E aí você vai ver para qual lado que ficou o maior valor total. Não foi para o lado da mulher? 10 não sobrou para o lado dela? Então quem vai vencer é ela. Belezinha? A mulher vencendo a disputa.
No estudo da dinâmica, meu povo, a gente vai falar de um cientista muito famoso, que eu tenho certeza que, se você não conhece o nome dele, pelo menos a historinha da maçã, você já ouviu falar ou já viu em alguma situação aí na vida. No estudo da dinâmica, quem ficou assim gravado na memória, nos anais da física, foi o Sir Isaac Newton. Esse cientista, ele visualizou as situações, analisou, criou teorias e escreveu então 3 leis básicas. Gente, isso foi no século XVII e ele é um dos físicos mais importantes aí da nossa história. O que são essas 3 leis e por que elas são tão importantes para a gente? E sim, criatura, isso cai na prova, cai demais na prova do Cefet e outras tantas aí que a gente vai ver. Essas 3 leis ficaram conhecidas como leis de Newton. Vamos ver passo a passo cada uma delas, o que tem de importante, o que a gente precisa saber, o que cai em prova. Primeira lei de Newton, ela também é conhecida como lei da inércia. O que é esse tal de inércia, professora? Inércia é a tendência que ficar de permanecer do jeito que você já está. Se você está parado, a tendência é continuar parado. Se você está em movimento, a sua tendência é continuar em movimento. Isso significa inércia. Mas o que a gente geralmente decora na escola para poder falar da lei da inércia? Uma frase clássica. Todo mundo aí que já estudou ou que vai estudar vai se deparar com essa frase ou algo muito parecido. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que, isso é muito importante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Ou seja, vou dar um exemplo. Um caminhão perdeu o freio no alto do morro. Ele tende a continuar em movimento a menos que ele bata num poste. O poste é a força externa que fez o movimento do caminhão parar. E eu tenho certeza, criatura, que se você não acorda da cama de manhã, se não tem ali aquela mãe fazendo uma força externa, você também não levanta da cama, porque a sua tendência é ficar na inércia. É isso aí, gente. Lei da inércia, primeira lei de Newton, é muito importante, a gente vai ver vários exemplos daqui a pouquinho. Segunda lei de Newton, ela também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Oh, meu Deus, vou ter que decorar isso tudo. Se você decorar F igual a m vezes A por hora, já está ótimo. Na primeira lei, o que você vai decorar? Lei da inércia. Segunda lei, F é igual a ma. Aí eu sinto te informar, criatura, é uma fórmula, a gente vai ter que fazer cálculos e essa segunda lei vai falar sobre isso. Quem é F? A gente já viu que é força. F é a letra que a gente usa para falar sobre uma força. E a gente já sabe que a unidade de medida de força é Newton. Então, esse F é a intensidade de uma força, ou o módulo de uma força, o valor. Quem é M, professora? M a gente também já conhece de ouvir falar, mas é a primeira vez que a letra M aparece para gente, que é a massa de um corpo. É o que geralmente a gente fala peso. A gente vai corrigir aí, fazer uns ajustes no nosso português, porque ele não está conversando muito bem com a física. Massa significa quantos quilos tem um determinado corpo que está se movimentando. A é o valor de aceleração, que a gente já conhece e sabe que ele tem medida em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vou decorar isso como, professora? Bom, atendendo a pedidos aí, que o povo na aula passada reclamou que é muita fórmula para decorar, me pediu uns macetinhos, eu fui buscar aí um macete, né? Embora eu já não precise, porque eu já trabalho tanto com isso que eu acabei decorando o F é igual a MA. Mas vai, de repente, ajudar vocês. Fica aí a dica. Física, meu amor. Eita, nós, hein? Continuando, o que eu faço com isso, professora? Vamos para um exemplo. Se eu tenho uma caixa de 10 quilos que estava parada, se uma pessoa empurrá-la para a direita,
com uma força de intensidade 15 newtons, qual será o valor da aceleração dessa caixa? Entende aqui comigo, a caixa estava parada, ou seja, repouso, velocidade zero, lembra lá atrás na cinemática? A caixa estava parada, uma pessoa chegou e empurrou essa caixa para a direita com uma força de 15 newtons. A caixa, então, inicia um movimento, e esse movimento que sai do repouso e aumenta a velocidade precisa de uma aceleração, como a gente já estudou anteriormente. E o exercício quer saber que valor é esse da aceleração dessa caixa? Bom, tá aqui o mesmo exemplo, vamos entender. Eu vou usar a fórmula força é igual a massa vezes aceleração. Eu conheço o valor de F? O exercício me deu? Sim, 15 newtons. Conheço o valor da massa? Sim, 10 quilogramas. E falta só conhecer o valor de A, mas esse é justamente o que a gente está investigando. Então, substituindo na fórmula, a gente tem força 15, massa 10 e o valor de A que fica aí para a gente descobrir. Agora é matemática, né? 15 igual a 10 vezes A. Então, 15 é igual a 10A. Se 15 é igual a 10A, pessoal, posso trocar tudo de lado e dizer que 10A é igual a 15 também, não posso? Como é que eu sigo isso? Se 10A é igual a 15, passo o 10 lá para o lado de lá dividindo, né? Se está multiplicando, passo dividindo e tem como resultado 1,5 metros por segundo ao quadrado, com o valor da aceleração. Então, a gente já descobriu, a continha é simples, não tem complicação. Beleza? Prosseguindo. Mas agora, professora, lembra que você falou que na vida real tem muitas forças atuando sobre os corpos? Aqui a gente vai ver um exemplo onde duas forças vão atuar sobre o mesmo corpo. Um menino fazendo uma força, ó, o menino de boné verde está empurrando com a setinha azul, presta atenção para não confundir. O menino de boné verde empurra a caixa para a direita. Qual é a força dele? 15 newtons. Já o menino sem boné empurra a caixa para a esquerda. Qual é a força que ele faz? Ele faz uma força de 20 newtons. O exercício pergunta: qual será o valor da aceleração desta caixa? E mais, para qual lado que ela vai seguir? Quem é que empurra mais forte? Quem é que vence? Qual é o sentido que essa caixa vai seguir? Sentido é o mesmo que lado, aqui nesse caso. Então, vamos lá. Lembra que a gente tinha que calcular um valor de resultante? Já dá para fazer de cabeça qual que é a resultante? O que a gente precisa fazer? Se são forças opostas, a gente precisa subtrair. Então, vamos lá. R é igual a 20 menos 15. Valor, então, da resultante, 5 newtons. Repara que na fórmula lá em cima, eu troquei R, ó, eu tinha F é igual a MA, e agora eu tenho R é igual a MA, porque não importa, só me importa saber de todas as forças que estão sendo aplicadas, quem é que vence e qual é o valor dessa força vitoriosa. Então, aqui nesse caso, o valor da força foi 5 newtons. Já dá para a gente saber aí quem é que vai vencer? Se é o menino com boné ou sem boné? Dá, né? Vou deixar isso para vocês pensarem. Vamos lá, então. Mas o exercício pediu para a gente descobrir qual é o valor da aceleração. Então, eu vou precisar da caixa, vou precisar da fórmula, né? Voltei aqui com o nosso F é igual a MA, que agora virou R é igual a MA. Já conheço o valor de R, que vale 5, eu calculei aqui anteriormente. A massa é de 10 quilos, eu falei no enunciado. E o valor de A? É justamente o que eu quero descobrir. 5 igual a 10A. Então, prosseguindo nas contas, 10A, se 5 é igual a 10A, logo 10A é igual a 5. Só troquei todo mundo de lado. Vou resolver. A igual a 5 sobre 10, A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou situar para que lado que o A aponta. Vai ser o lado vencedor.
Então, segue comigo. A caixa seguirá na mesma direção e sentido da força resultante, ou seja, a setinha do A vai apontar em direção à força resultante vencedora. Quem é que vence então esse empurra-empurra? O menino sem boné. Tudo bem? Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. O que a gente decora disso aqui, professora? Que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, ou seja, tão forte quanto, e na mesma direção. Se era horizontal a ação, a reação também vai ser na horizontal, mas elas têm sentidos opostos. Como assim? Vamos olhar para esse exemplo aí da moça que está empurrando uma parede. A moça empurra a parede. Qual é a força que ela faz na parede? 5 newtons é a intensidade. Ela empurra a parede em qual direção? Horizontal. E qual é o sentido que ela empurra essa parede? Para a direita. Bom, mas a parede responde. A parede responde com uma força de qual intensidade? Os mesmos 5 newtons. Qual é a direção? Não era horizontal, gente? Então vai a resposta, a reação da parede vai ser também na horizontal. Mas a parede empurra a mulher para a esquerda. E se a parede não respondesse? Gente, imagina no mundo onde a parede não seguisse as leis da física de ação e reação. Se ela não respondesse, o que ia acontecer com essa parede? A mulher ia empurrar e a parede ia cair, mas a parede se segura e ela tem então a sua reação. Vão atuar em corpos diferentes. A mulher empurra a parede empurra a mulher. Antes a gente tinha todos os exemplos falando do mesmo objeto. Duas pessoas empurrando uma caixa, todo mundo estava ali no mesmo objeto, mas agora uma força age em um corpo, outra força age em outro. Vamos resumir? O que você precisa saber sobre leis de Newton? Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei, ação e reação. Nós vamos analisar agora alguns exemplos e eu vou dar algumas dicas de como interpretar as cenas que a gente vai observar. Gente, é muito comum neste tipo de exercício, em provas em geral, professor cobrar análise de história em quadrinhos. Aquela coisa de cálculo do força igual a massa vezes aceleração segundo a lei de Newton não cai com tanta frequência, principalmente de uns anos para cá que a prova do Cefet está ficando mais interpretativa, mais teórica, não cai tanta conta mais. O que para uns é bom, mas para outros nem tanto. Primeira tirinha, vamos analisar aí. Temos um garoto andando de skate, de repente ele tropeça aí numa pedrinha e se espatifa aí, né? A gente já pode imaginar o final dessa história. E ele faz uma brincadeira com uma das leis de Newton. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Que lei de Newton é essa que essa tirinha está se referindo? Qual delas? A primeira lei, lei da inércia. O menino vinha em movimento sobre o skate. Aliás, o skate também estava em movimento, né, gente? O skate parou porque uma força externa agiu sobre ele. Quem é a força externa? A pedrinha. Mas o menino estava solto em cima do skate e a gente sabe que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força atue sobre ele. A pedrinha não atuou sobre o menino, ela atuou só sobre o skate. Então o menino foi-se embora. A gente já sabe o final dessa história, vai ter uma outra força atuando sobre o menino e parar o movimento dele, e essa força vai ser feita pelo cacto, mas fica aí da nossa imaginação. Vamos analisar mais uma imagem. Essa imagem é um carro, tem um motorista que está usando o cinto
e um passageiro atrás que não está usando cinto. E logo abaixo a gente vai ver várias situações. Primeira situação, bonequinhos vermelhos sem cinto. Essa imagem, gente, é para a gente entender a importância do uso de cinto de segurança. Cinto de segurança é um assunto clássico quando a gente fala de primeira lei de Newton. Lembra do bonequinho no skate? Por que ele saiu voando? Porque não tem cinto de segurança quando você está em cima de um skate, mas dentro do carro tem. Na primeira situação, os bonequinhos vermelhos, a gente analisa que, sem cinto, se o carro bater, o corpo dos passageiros, do motorista e do passageiro, os corpos são projetados para frente, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E aí o acidente se complica. O passageiro da frente bate a cabeça no vidro, o passageiro de trás empurra o passageiro da frente e o estrago completo. Situação dos bonequinhos com a cor verde, estão usando cinto de segurança. O que a gente observa aí? Que com o cinto, o corpo até tende a ir para frente, mas ele está preso pelo cinto. Então, o cinto faz uma força contra o corpo e aí esse corpo permanece, ele não vai ser projetado para fora do carro. Vamos analisar agora mais uma situação de caminhada. Vocês já pararam para pensar por que a gente consegue caminhar? A gente não pensa sobre isso, né? Mas quando a gente caminha, qual que é a explicação da física para o movimento que está acontecendo? Para eu conseguir caminhar, o chão não pode ser liso, porque se ele for liso, ele não tem atrito, ou tem um atrito muito baixo, a gente fica escorregando, sapateando. Mas quando o chão é áspero, tem um atrito alto, eu empurro. O movimento de caminhar significa eu mexer a minha musculatura e equilibrar o meu corpo e fazer uma força empurrando o chão para trás. Mas o chão segue a terceira lei de Newton. Se eu empurro o chão para trás, o chão empurra meu pé para frente e assim a gente tem um par de forças chamado de ação e reação. Qual que é a ação? Qual que é a reação? Tanto faz. Nesse caso a gente sabe que eu agi empurrando o chão para trás, o chão reagiu me empurrando para frente. E a gente obviamente não pensa nisso, mas é isso que o nosso corpo faz quando a gente caminha. Jogadores de vôlei. Vamos lá, analisar essa situação. No jogo de voleibol, quanto maior for a força aplicada na bola, maior será a dor nos braços do jogador. Ou seja, o jogador bate na bola e a bola, que não é boba nada, também bate no braço do jogador. Quanto mais forte o jogador bater na bola, mais forte ela vai bater no braço do jogador. Que lei é essa que a gente está citando? Terceira lei de Newton, ação e reação, sempre do mesmo tamanho, mas atuando em corpos diferentes. A intensidade é a mesma e a direção também, mas o sentido é contrário um do outro. Mais uma situação para a gente analisar: uma pessoa segurando uma caixa aparentemente pesada. Quando uma pessoa já está assim, nessa cena congelada, ela está com uma caixa na mão, já no alto, que forças estão atuando sobre essa caixa? Bom, primeiro tem uma força do homem puxando a caixa para cima, segurando essa caixa. Está parado, né? Ele não está mexendo. Então, essa força do homem na caixa é vertical para cima. Ele está usando seus músculos para segurar. E por que está tão pesado? Porque tem uma força puxando para baixo. Que força é essa que puxa os corpos para baixo? É a força gravitacional. É a gravidade. A gente vai voltar a falar mais dela, mas tudo que está aí sobre a Terra sofre uma força da gravidade da Terra. Se você estiver em outro planeta, lá também tem gravidade. Se você estiver na Lua, lá também tem gravidade. E por aí vai. A gente vai ter uma aula próxima só para falar disso. Mais uma tirinha. Tirinha do Garfield, muito comum. Garfield também adora física. O dono do Garfield pergunta: você é preguiçoso? Não, responde o Garfield. Estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso.
E aí Garfield responde, mas eu deixei em branco. Estou testando a lei da física. Que lei da física é essa que ele está testando? Vamos pensar. A resposta no último quadro: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Garfield, todo mundo sabe, é um gato gordo e preguiçoso. Se ele puder não fazer esforço, é a opção dele. Então, qual que é a lei da física que ele está testando aí? A lei da inércia ou primeira lei de Newton. Garfield é ótimo, muito bom em fazer isso, na inércia. Mais uma tirinha. Turma da Mônica também aparece muito. Essa tirinha é de uma universidade, o FRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É nível difícil esse daí, mas vamos que vamos, a gente consegue. Essa tirinha, ela também está citando várias situações aí das leis de Newton. Vamos entender alguns passo a passo dela. Bom, para começar, temos 4 personagens e, como todo mundo sabe, a Mônica é a fortona e os meninos são os fracotes e eles vivem apanhando dela. Então, é justo esse cabo de guerra aí? Não parece que a Mônica está fazendo muita força, não. Mas vamos ver. Que forças estão atuando aí nesses corpos? Bom, a gente já sabe que se eles estão no planeta Terra, obviamente que todos eles, os 4, 5, estão sendo puxados pela Terra por uma força chamada gravidade, que é sempre apontando para baixo, para a Terra, vertical para baixo. Essa força atua na Mônica, mas a gente sabe que pela ação e reação, se ela está empurrando a Terra para baixo, a Terra também está empurrando ela para cima. Então tem aí uma reação uma força de reação do chão em cima da Mônica. Ela empurra o chão para baixo, o chão empurra ela para cima. Bom, Cascão e os outros meninos também estão na mesma situação da Mônica. Eles empurram a terra para baixo, a terra empurra eles para cima. Mas o Cebolinha não está no chão. Ele está pendurado por uma corda. Se a gente pensar que só tem uma força puxando ele para baixo, qual seria a tendência do Cebolinha? Despencar na ribanceira. Mas ele não está caindo por quê? Porque ele está seguro pela corda. Então a corda está puxando o Cebolinha para cima e então a gente tem uma força que a gente vai estudar aí, que eu marquei em roxo. A gente vai estudar ela mais adiante, que é a chamada força de tensão, ou seja, é a força que a corda faz segurando o Cebolinha. Se o Cebolinha fosse muito gordo e pesasse e a corda fosse fraquinha, a seta vermelha do Cebolinha seria maior do que a seta roxa e aí ele ia acabar caindo, né? Ia arrebentar a corda, ela não ia aguentar. Mas esse é um outro detalhe, não precisamos complicar tanto. Mas vamos analisar agora o cabo de guerra sozinho. Temos uma força puxando para a direita e uma força puxando para a esquerda. Na verdade, para a direita são 4 meninos contra a Mônica. Então, os 4 contra a Mônica, a tirinha não dá a entender que alguém esteja saindo do lugar. Parece que os 4 e a Mônica estão fazendo a mesma força, né? Os 4 juntos estão fazendo a mesma força que a Mônica. Mas então o valor da setinha azul e da setinha amarela são iguais. Vamos analisar então agora. Se este sistema está em equilíbrio, ou seja, empate, ninguém está vencendo, vamos inventar aqui um valor para a Mônica. Vamos supor que ela está fazendo uma força de 40 newtons, que eu vou chamar de F1 e a setinha amarela. E qual então deve ser a força média de cada um dos meninos? Cada um deles está fazendo quanto de força para isso dar um empate? Bom, a gente já sabe que essa resultante tem que dar 0, porque ninguém está vencendo. Não pode ter um valor maior para um lado ou para o outro, do jeito que a gente montou o exercício. Então, Mônica menos os meninos, porque são forças opostas. A resultante vale 0 quando é empate, e aí a gente tem F1 da Mônica menos F2 dos meninos. Quanto que vale a Mônica? Não é 40? Então, F2 vai valer 40. E os meninos juntos, os 4, estão fazendo a mesma força que a Mônica.
A força que os 4 meninos fazem juntos é a mesma força que a Mônica faz. Se são 4 meninos, quanto é que vai dar para cada um, gente? 40 newtons no total, 4 meninos, 10 newtons de força para cada um deles, os fracotes aí da turma da Mônica. Mais uma tirinha. 2 bonequinhas idênticas. Tem algo escrito nelas aí. Existe alguma diferença entre nós? Elas se perguntam. E a outra responde: só no sentido. E na blusa delas, ação e reação. Qual que é essa lei de Newton? Terceira. Percebam que uma está puxando para um lado, a outra está puxando para o outro e elas estão agindo em corpos diferentes. Essa é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Mais um exemplo para a gente analisar uma figura como uma maçã sendo puxada para baixo. Para nós, aparentemente, ela caiu, né? Porque a gente sabe que os corpos tendem a cair quando estão próximos da Terra. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui? É a Terra fazendo uma força, chamada de força gravitacional ou gravidade para os íntimos, que puxa essa maçã para baixo. A maçã estava em repouso, de repente ela começou a se movimentar, e todos os corpos que estão em queda, eles começam a cair devagarzinho e vão aumentando a sua velocidade, ou seja, existe uma aceleração. A maçã está pisando no acelerador à medida que desce, e esse acelerador é a gravidade. Então, dá para a gente fazer uma série de análises, mas eu não vou me aprofundar aqui, porque essa é matéria da nossa próxima aula, quando a gente vai citar vários exemplos de força. A primeira delas é a força peso, que não é aquela que você encontra na balança lá, 50 quilos, aquilo é massa. Na próxima aula a gente vai falar só sobre isso e eu vou encerrar por aqui, deixando uma listinha de exercícios para a gente fazer no final, recordando somatório, subtração de forças, recordando aí algumas leis de Newton, alguns exercícios mais teóricos e outros de análises de tirinhas para vocês praticarem. Fica assim, então, meu povo. No finalzinho, tem alguns vídeos no YouTube, no canal que eu já deixei indicado para vocês algumas vezes, que é o canal do Me Salva. Ele vai dar mais detalhes, mais aprofundamento em alguns aspectos, porque essa matéria também é matéria do ensino médio. Mas se vocês conseguirem pegar o que a gente viu aqui hoje, já está de grande ajuda. Então, fica assim, então. A gente se vê daqui a pouco no nosso plantão Tira Dúvida. Beijo grande para vocês. Até lá.